Nessa aula iremos ver então sobre demonstrativo de resultados de uma empresa, DRE, e balanço patrimonial, tá? Que servem como fundamentos para uma análise de investimentos. Tá? Então, se eu vou investir em alguma coisa na empresa ou se eu vou investir num projeto, também eu posso fazer um DRE de um projeto que a gente vai ver lá no final, não precisa ser pode ser de um determinado projeto somente. E eu determino se eu vou investir nesse projeto ou não, se eu vou investir nessa empresa ou não, se vale a pena o investimento. De que maneira são classificados esses meus investimentos? Tá? Pode ser como uma expansão, onde eu posso entender como aquisição de ativos, né, que vão ser imobilizados para aumentar a produção, para mais participação no mercado ou para aumentar a área do meu negócio, né? Então eu posso estar investindo em prédios, investindo em depósitos, mais máquinas, equipamentos ou até mesmo veículos. Então, para expandir o negócio é uma das classificações. Substituição, então a gente até já viu no vídeo anterior, né? Para eu substituir ou renovar um ativo que já ficou obsoleto, tá? A vida útil já passou, né? Atualização de softwares, troca de máquinas antigas também é contemplado nessa substituição. Modernização, então, se eu vou reconstruir a fábrica, recondicionar ou adaptar uma máquina, instalações para maior eficiência, também é uma outra classificação. E outra classificação de projetos também, de investimentos, são os intangíveis, tá? Então, esses intangíveis são o quê? Gastos com propaganda, pesquisa e desenvolvimento, treinamento, serviços de consultoria, são coisas que eu não consigo, não tenho uma medição muito fácil para fazer financeiramente. Na grande maioria das empresas, o objetivo é a maximização do seu valor para os acionistas, ou seja, aumentar o valor para os acionistas, né? Se não tiver acionista, aumentar o valor para o dono, para as pessoas que dependem dessa empresa. Então, as decisões que eu devo tomar são no sentido de aumentar a riqueza dessa empresa. Então, como é que eu vou tomar as decisões, né? Então, uma decisão de investimento, distribuir o recurso entre os vários projetos propostos. Então, dentro de uma empresa eu vou ter diversos projetos. Tem o cara que quer ampliar o estacionamento, tem o cara que quer ampliar a produção, tem a outra pessoa que quer investir em equipamentos de informática, em um novo software. Então, eu tenho que distribuir meus recursos, que são normalmente finitos, né, entre os vários investimentos propostos, entre os vários projetos. Essa decisão de financiamento, como é que vai ser? A origem, da onde eu vou tirar os recursos para realizar esses projetos. Tá? Então, se eu vou pegar esses recursos do mercado, ou empréstimo, BNDES, se eu vou fazer uma chamada de capital entre os acionistas, pode ser também, ou se eu vou tirar os meus recursos do fluxo de caixa do dia a dia da empresa. Ainda eu tenho decisão de distribuição dos resultados. Tá? Chega no final de um determinado período, eu vou ter que decidir se eu vou distribuir o meu lucro para os acionistas ou se eu vou reinvestir no negócio. Então, se eu distribuo pouco para os acionistas, né, eles podem ficar descontentes porque eles estão interessados em receber lucro. Mas também, por outro lado, se eu distribuo muito para os acionistas, significa que eu estou com falta de projetos que valham a pena para esses acionistas dentro da empresa. Então, vale mais a pena eles pegarem o dinheiro e investir em outra coisa do que ele está investindo na própria empresa. Então, são decisões que a gente tem que tomar dentro da empresa para melhor andamento dela.
Todas essas decisões são contempladas no planejamento financeiro, né? Onde eu vou decidir se eu vou ter investimento ou vou financiar, se eu vou fazer um investimento próprio ou vou financiar de terceiros, né? Eu também tenho que saber quais são as consequências dessa decisão de investimento próprio ou financiamento, então eu tenho que fazer uma projeção disso, então o planejador vai fazer uma projeção disso ao longo do projeto, do tempo, né? Desenvolver cenários é uma boa alternativa para fazer essa simulação. Então, se acontecer da taxa de juros subir, o que acontece com o meu investimento? Se o dólar aumentar, o que acontece? Então, todos esses cenários são feitas simulações para ver como é que o projeto como é que o projeto e o planejamento financeiro daquela operação vai acontecer ou tem uma previsão, né? Então, planejamento serve para evitar surpresas, tá? Então, eu analiso as variáveis que eu tenho, os cenários que eu desenhei, e quanto mais alternativas, quanto mais opções eu tiver, mais difícil vai ser eu ter muitas surpresas, né? Então eu consigo um planejamento melhor do meu resultado. Verificando os riscos também que eu estou correndo durante então fazendo uma análise de riscos também me dá mais segurança para eu tomar a decisão e para eu fazer esse planejamento financeiro. Isso é bastante lógico, né, que é o relacionamento com clientes e fornecedores. Então, fornecedores, eu vou comprar matéria-prima e mão de obra, se for o caso, né, e gera contas a pagar. A empresa faz essa matéria-prima, fornece aos clientes, o que gera umas contas a receber. Risco em cada passo dessa operação, então, antecipar a parte do pagamento ao fornecedor e ele não conseguir entregar, o cliente atrasar o pagamento e vários outros riscos envolvidos nessa operação de fornecedores e saída do caixa, né? Recursos necessários para equilibrar os recebimentos e pagamentos de curto prazo se dá o nome de capital de giro, ou seja, é o valor que eu tenho que ter depositado na conta ou no caixa da empresa para conseguir tratar com esses fornecedores e dar crédito aos meus clientes também. Então, quanto mais capital de giro eu tenho, mais crédito eu posso dar aos clientes e também antecipar compras, fazer compras melhores, né, à vista, matéria-prima e tudo mais, junto aos fornecedores. E chegamos no balanço patrimonial. Então, balanço patrimonial é uma demonstração contábil, tá? Então é para contabilidade, então é o contador que vai fazer essa demonstração ou essa planilha, tá? Que vai determinar. O importante é que isso é numa determinada data. Então, normalmente se faz lá mais no final do ano e se fecha o ano ou fecha o ano contábil da empresa fazendo essa planilha, onde vai me mostrar a situação da empresa, mas naquele momento. Ou seja, eu fechei lá no dia 31 de dezembro. Tá? Então, fechou nessa data, vai ser uma foto daquele dia, do que tem em caixa naquele dia, do que tem de produtos naquele dia, tá? Então, não retrata tão bem assim todo o andamento da empresa. Tá? Se foi bem, se foi mal ao longo do ano. Me dá uma foto daquele dia. É determinado por lei, né, que precisa fazer isso. E precisa publicar, até então precisava publicar em jornal, dependendo da empresa. Agora o Bolsonaro tirou isso e não precisa mais publicar. Então tem
mas é exigido por lei que o contador entregue isso a cada período, normalmente anual. Aqui temos alguns conceitos de balanço patrimonial. Então, ativo é todos os bens, direitos, aplicações, recursos que a empresa tem e que podem gerar benefícios econômicos futuros, né, para a empresa. Passivo, todas as dívidas que a empresa tem, tá? Então, tudo que resulta em negativo para a empresa, que vai ter que pagar ou que pegou emprestado ou alguma coisa assim, tá? Patrimônio líquido, então, é a diferença entre ativo e passivo. Então, tudo que a empresa tem que pode gerar lucro, diminuído de tudo que a empresa tem que gera prejuízo, ou todas as saídas, é o positivo menos o negativo, vai ser o patrimônio líquido. Aqui temos mais alguns conceitos, né? Planejamento de longo prazo. Então, a empresa sempre deve ter a preocupação de gerar valor a longo prazo, e para isso que se acompanha os resultados através dos demonstrativos financeiros. Novamente, balanço da empresa, contábil e retrato da empresa no dia. Vai se dividir em ativo circulante e permanente e passivo circulante e permanente. Ativo circulante sempre é dinheiro a curto prazo. Então, o que eu tenho em caixa, aplicações de curto prazo, contas a receber, estoque, tá? Tudo isso é ativo circulante que eu vou ter. Certo? Ativo permanente. Então, eu tenho os imobilizados, tá, que são tangíveis e intangíveis. Como tangíveis, eu tenho terrenos, imóveis, veículos, máquinas e equipamentos, tudo que eu posso colocar preço, né? Que é fácil de eu mensurar o valor. Intangíveis, então, marcas, patentes, direitos autorais, pesquisas que eu posso estar fazendo. Tudo mais é intangível, porque eu não tenho. É difícil, não é que não tenha, mas é mais difícil eu dar valor a uma marca ou a uma patente do que a um terreno. Tá? Ainda como ativo permanente, investimentos. Participações em ações e sociedades de outras empresas. Tá? Então, isso também são investimentos que a gente fez. Diferidos. São recursos aplicados em pesquisa e desenvolvimento ou investimentos pré-operacionais, ou seja, que eu não tenho como, eu estou fazendo esse investimento na pesquisa, eu não tenho como mensurar quando que ele vai retornar e em que quantidade ele vai retornar, né? E investimentos pré-operacionais quer dizer que a empresa está investindo numa planta de melhoria e tal, eu não tenho ainda como mensurar quanto isso vai me render. Tá? Para maximizar a rentabilidade dos recursos, pode acontecer a venda de ativos que não geram valor, reduzindo a imobilização de capital. Foi o que muitos bancos fizeram recentemente quando venderam todas as sedes deles. Tá? Então, eles imobilizaram, reduziram a imobilização de capital que eles tinham com os prédios, né? E passaram a investir no mercado, que é o negócio deles. Passivos, então, são as obrigações que a empresa tem. Passivo circulante é curto prazo, então, contas a pagar, salário dos funcionários, impostos, aluguel, encargos financeiros, financiamentos de até 1 ano, e dividendos pagos aos acionistas. Tá? Permanente e longo prazo são empréstimos e financiamentos de longo prazo, provisões de longo prazo, patrimônio líquido dos sócios também entra como passivo de longo prazo, né? Então, quanto o sócio investiu, que um dia eu vou ter que retornar para ele, mas é longo prazo porque eu não sei quanto. E o capital de giro é justamente a diferença entre ativo circulante e passivo circulante, ou seja, de curto prazo. Então, e esse é o capital de giro que eu preciso ter dentro da minha empresa no dia a dia. Aqui, então, eu tenho um exemplo de balanço patrimonial de uma determinada companhia, né? Bastante simples aí para a gente entender. Então, vocês percebam ali que eu tenho
período anos, né? 2008, 2009, 2010. Lembrando isso, sempre que isso é uma foto de um determinado dia, tá? E ali eu tenho então ativo na parte de cima da tabela e passivo e patrimônio líquido na parte de baixo, tá? Então eu tenho ali, ó, ativo, vou ter o ativo circulante e ativo não circulante, que é longo prazo. Circulante curto prazo, caixa, contas a receber, estoques e outros que eu posso abrir conforme a necessidade e os valores dele. Sempre no balanço patrimonial eu vou poder fazer duas análises da minha planilha, né? Na horizontal, que eu vou ter a variação de um ano para o outro, tá ali o percentual de 2010 para 2008, mas poderia fazer 2010 para 2009 e fazer e analisando, né? Por que reduziu o meu caixa e equivalente de caixa de 2010 para 2009? Eu paguei semana passada, eu paguei adiantado porque eu vi que tinha caixa, eu paguei adiantado o ferro de um projeto que eu estou fazendo, tá? Então tudo isso tem que ser analisado, o que está acontecendo. Posso fazer essa análise na horizontal, de uma data para outra, né, de um ano para o outro, e posso também fazer essa análise na vertical, entre os itens. Então, por que o meu estoque aumentou em relação ao meu total de ativo circulante? Então, o meu percentual de estoque aumentou 10% em relação... Eu estou dando só exemplo, não é o que acontece aqui, tá? Mas eu estou dando um exemplo só. E quanto a todos os outros itens, a gente pode fazer essa análise, tanto vertical quanto horizontal da planilha, para ver o que está acontecendo. Então ali eu vou ter então total do ativo e total do passivo lá embaixo, e tem que fechar os dois, né? Então o que eu tenho de ativo dentro da empresa tem que fechar com o passivo que eu gastei naquele determinado período. Então tudo que eu recebi, eu tenho que estar colocando em algum lugar, tá? Aqui nós temos então uma outra planilha, normalmente, que é feita uma planilha, né, que é a DRE, ou Demonstração de Resultado do Exercício, tá? Também é um documento contábil, só que o objetivo aqui é um pouquinho diferente da anterior, tá? Então aqui eu tenho os custos e despesas da empresa, tá, num determinado período, certo? Então, ela representa o resumo financeiro do que está acontecendo dentro da empresa. Posso fazer ela anual, posso fazer mensal, posso fazer trimestral, como eu definir, tá? Para fins administrativos, de análise, ou para fins fiscais e para fins contábeis também, tá? Então, dessa DRE, a última linha lá, eu tenho basicamente o meu fluxo de caixa, tá? E eu consigo então analisar o projeto a partir dessa última linha. Como a gente fez TIR, VLP para vários projetos, eu vou ter nessa última linha da DRE lá um resumo, ou seja, se é positivo, se é negativo naquele período, e consigo fazer TIR, VLP e tudo mais desse meu projeto ou desse meu período na empresa, né? Então, sempre vai confrontar receitas e despesas no mesmo período. Aqui eu tenho uma maneira, uma estratégia, né? Como é que se faz uma DRE. Então, vocês vão ver isso mais adiante também no vídeo que eu gravei, onde eu faço o exemplo da DRE. Acho que fica mais fácil ainda. Mas eu vou ter a minha receita bruta. Vou descontar dessa receita bruta os impostos. Tá? Chego numa receita líquida. Tiro o custo das mercadorias que eu vendi. Vou ter um lucro bruto. Depois eu vou tirar as despesas da empresa como um todo, vendas administrativas, financeiras e tudo mais, todas as despesas fixas, tá? Ou pode ser variáveis também, mas são as despesas que eu tenho todo mês, ou todo período, todo ano, né?
Vou ter um resultado antes do imposto de renda, retiro o imposto de renda, pago o imposto de renda, né, no caso, e vou ter o resultado líquido desse meu período. Aqui eu tenho então as etapas, que basicamente é o que a gente já falou antes, né, ter a receita líquida, lucro bruto, lucro operacional antes do imposto de renda e resultado líquido do exercício, que é o objetivo final, a última linha. Novamente aqui, para eu tomar decisões de gestão, né, de gerenciamento dessa empresa, eu vou fazer também na DRE uma análise horizontal e uma análise vertical, onde horizontal eu vou analisar os anos ou os períodos e vertical vou analisar cada item em relação ao seu grupo ou em relação ao total daquele ano. Aqui eu tenho o exemplo do DRE da Arcelor, né? Onde eu vou ter ali então receita bruta, então mercado interno e mercado externo, ele separa isso, tá? Mostrando o ano 2004 e o ano 2005, tá? E na última coluna ali me mostra a variação percentual de um ano para o outro, então se é positiva ou se é negativa essa variação também. Então se eu tenho uma variação negativa, fica entre parênteses, tá? Tudo que está entre parênteses ali é negativo, então é uma maneira contábil de colocar isso em planilhas, tá? Então, receita bruta, dedução das vendas, receita líquida, lucro bruto, tá? Então, depois ali eu tenho ainda receitas e despesas operacionais, então com vendas ali mostra várias outras receitas que podem ser listadas, tá? Então eu vou ter depois ali lucro operacional, tá? E daí depois vou ter o lucro, desconto imposto de renda, né? E contribuições societárias, né? Imposto também. Tem o lucro antes da participação dos acionistas e ali depois tem o lucro líquido do exercício. Tá? E ali me dá uma margem líquida em cima do faturamento, né? Da receita bruta. E ainda eu tenho lucro líquido por ação. Então, quanto cada ação está valendo naquele momento, a quantidade de ações que eu tenho no mercado aparece na última linha ali. Então, é uma maneira de fazer uma DRE. E eu também analiso ela horizontal, verticalmente, para ficar mais fácil para entender. Então, esses relatórios que a gente tem servem para analisar como é que está o andamento financeiro da empresa, né? E o andamento da empresa como um todo. Então, eu posso usar o DRE e o balanço patrimonial e ainda o fluxo de caixa para fazer esse apanhado de informações sobre a vida da empresa, tá? Então, lembrar que o DRE ali é feito no momento de saída ou entrada e não depende da saída e entrada de dinheiro, mas sim da saída e entrada do fluxo de produtos, né, que eu tenho na empresa. Fluxo de caixa sempre é no momento de entrada e saída do valor no caixa, tá? Então, quando eu paguei, quando eu recebi, então, fluxo de caixa é dinheiro, tá? E DRE é relatório, tá? Essa é a diferença. Balanço patrimonial é uma foto do que a gente tem num determinado momento. Aqui eu tenho um determinado exemplo, onde eu estou, ao invés de fazer uma DRE para uma empresa, para os anos da empresa, para os períodos da empresa, a gente está fazendo para um projeto que basicamente é a mesma coisa. Então, nesse projeto eu vou ter um tempo determinado, vou ter entradas e saídas previstas, né? Então, vou ter valores administrativos, despesas e tudo mais, vou ter gastos com impostos, se comporta exatamente como uma empresa num determinado período. Então vocês podem ver agora no próximo vídeo alocando esses valores aqui na tabela de DRE para ver como é que fica. Pessoal, então aqui eu deixei uma planilha pronta para a gente fazer esse exemplo,
onde eu vou colocando os valores e vocês vão vendo onde é que a gente coloca os valores aqui. Então, o primeiro passo que eu faço aí, eu vi que eu tive um investimento de 100 milhões no final do ano, tá? Então, eu vou colocar meu investimento aqui, 100 milhões, ok, como 100 mil, tá? Ele já ficou vermelho porque o investimento aqui é negativo, tá? Eu botei dinheiro, então aqui eu tenho, na minha saída também eu poderia ter um imposto de renda sobre venda de ativos, não é o caso aqui na hora do investimento, e eu tenho investimento também em capital de giro, ele me fala lá que o investimento no capital de giro é 25 milhões, então esse capital de giro é colocado no começo, pela própria definição do capital de giro, então eu tiro do bolso, né, esse valor, negativo também, então lá meu fluxo de caixa no tempo zero é menos 125 milhões, no caso aqui a gente expressa em mil, né, mas é milhões só para não colocar muitos zeros aqui. Outra informação que ele me dá, então, o tempo do projeto, 4 anos. Então vocês vejam que eu não coloquei nenhuma receita no ano zero, porque eu estou fazendo esse investimento praticamente no final de ano, então não tenho investimento. Então, 4 anos, período 1, 2, 3 e 4. Receita que eu vou ter no final do ano. Isso aqui é a minha receita bruta. Ali ele está me dizendo que é 80 milhões. Então, está ali 80 milhões. Certo? E o que mais que ele me diz? Que cresce 10% ao ano essa receita. Então, eu posso incrementar já isso aqui, igual a 80, eu já vou colocar aqui, vezes 10%. Mais... Então, 88 mil minha receita no segundo ano. No terceiro ano, eu vou ter um valor maior aqui. Então, já vamos colocar aqui, ó, 10% em cima, 96.800. E no quarto ano, 106.480. Tá? Então, essas são as minhas receitas brutas, ou seja, o que entrou de valor bruto nesse momento. Tá? Então, ele está me dizendo aqui também que eu tenho impostos, deixa eu ver, ele dá PIS e COFINS aqui, não, né? Ele não mostra PIS e COFINS aqui, então desprezo esse valor. Se eu tivesse PIS e COFINS aqui, eu poderia já colocar na linha de baixo aqui e descontar. Ó. Então, eu tenho sinais aqui, mais e menos, eu vou descontar daquele valor. Tá? Isso aqui é as contas que a gente deve fazer. Então, aqui, ó, por exemplo, receita líquida seria igual a linha de cima menos essa linha de baixo aqui. Então, se eu tivesse aqui, como não tem, fica 80 mesmo, fica os mesmos valores, tá? Então, da minha receita bruta, eu chego na receita líquida. Depois, na receita líquida, eu vou ter o custo dos produtos vendidos, tá? Então, custo de produtos vendidos, 20% das receitas. Então, eu vou fazer aqui, ó. Percebam que no ano 0 ele não está fazendo nada. Tudo a partir do ano 1. Então, aqui, custo dos produtos. Então, do bruto, eu vou tirar 20%. Então, 20% aqui vai ser 16. Tá? Coloquei em vermelho aqui porque é negativo mesmo. Então, é um valor que eu estou tirando da receita líquida. E vou chegar aqui, então, num custo bruto, que é o líquido menos o
custo dos produtos vendidos. Então, isso aqui serve para todos os anos também. O que tem de errado aqui? Faltou eu botar aqui o 20 dólar. Então, aqui também. Aqui vou chegar no lucro operacional bruto para todos os anos. Que mais que eu vou ter? Despesas administrativas. O que ele me diz? 5 milhões por ano fixas no período. 5 milhões. Já deu em vermelho ali para... milhões cada ano. Despesas comerciais, 4% da receita bruta. Então, vou fazer aqui também, ó, 4% vezes 4% aqui. Já vamos marcar aqui com... Então, 3.200 no primeiro ano. À medida que vai aumentando também minhas despesas comerciais. Despesas gerais, 2 milhões ao ano fixas. Tá. E daí me vem o lucro operacional, que vai ser o lucro bruto menos as despesas fixas, né? Menos as despesas. Então, eu vou ter que igual a isto menos isto. Opa. $53.800. Puxo para todos aqui igual. Tá? Depreciação. Tá? Então, se eu tenho depreciação de algum produto, tá? Ou seja, eu posso retirar aqui. Então, vamos supor que isso aqui, se for um produto que eu tenha comprado, tá? Aqui eu não tenho nada. Mas se for um produto que eu tenha comprado, por exemplo, um caminhão, alguma coisa assim, eu posso tirar essa depreciação por ano. Então, por exemplo, se o meu caminhão deprecia 20% ao ano, eu tiraria 20% aqui desse valor, tá? E apurar, então, o lucro antes do imposto de renda, para depois descontar o imposto de renda. Como aqui minha depreciação é zero, eu não citou no exemplo que vai ter alguma depreciação, então eu ignoro isso, tá? Vou colocar aqui menos, se tivesse uma depreciação aqui, 53.800. Por que eu tiro essa depreciação aqui? Essa depreciação é retirada somente para eu não pagar imposto de renda em cima desse produto que já não vale tudo aquilo. Então, depois eu tenho que somar a depreciação novamente depois. Tá? Então, vocês vão ver ali, ó, embaixo. Ó, depois do lucro líquido, eu adiciono a depreciação novamente. Então, imposto de renda em cima desse valor aqui. Meu imposto de renda é 25%. Então, 25% desse valor. Tá? Então, igual isto aqui vezes os 25% que eu já botei numa célula ali para deixar esse valor fixo, né? Não ter que ficar colocando para todas. Então, 13.450 de imposto de renda. Vou colocar para todos ali, 18 a última. Tá? E aí eu vou chegar no meu lucro líquido. Então, igual, vou diminuir aqui, 40.350.
40.350 é o valor que eu botei lá. Aqui, ó, novamente eu somaria a depreciação. Então, se fosse um produto que eu estou fazendo, ou alguns bens que a empresa tenha, que tem depreciação, né? Normalmente eu vou ter uma máquina, ela vai ter depreciação, ou seja, é o tempo que vai demorar para esse bem terminar, né? Então, aqui eu somaria de volta essa depreciação e aqui eu tenho meu fluxo de caixa operacional, que seria o lucro líquido menos mais a depreciação. Não tenho aqui, mas eu já deixei preparado se tiver alguma depreciação. Então ali, ó, o que eu vou ter? Tenho o meu fluxo de caixa operacional, que é quase o meu fluxo de caixa global. Por que quase? Porque ali, ó, se eu tiver investimento, eu posso ter investimentos, não preciso ter investimentos só no começo do período. Eu posso ter investimentos por ano também. Vamos supor que eu investi mais 10 mil por ano. Tá? Ou se eu tenho mudança no capital de giro, tanto para mais quanto para menos. Então eu poderia estar modificando isso. Não tendo, vai ser o meu lucro operacional bruto, fluxo de caixa bruto, fluxo de caixa final, vai ser esse aqui, se eu não considerar. Como eu estou terminando o projeto lá no final, tá? Como eu estou terminando esse projeto lá no final, eu estou recolocando os equipamentos novamente de volta, tá? Então, eu tenho ali que o meu investimento deverá ser de 100 milhões e são depreciados em 4 anos. Tá? Então eu tenho depreciação, sim. Voltando lá para cima, se eu deprecio 100 milhões em 4 anos, eu vou ter uma depreciação de 25 milhões por ano. Então ali 25 milhões por ano está sendo depreciado. 25 Então, já mudou meu imposto de renda, já tenho que acrescer minha depreciação de volta aqui, ó. Então, copiar, copiei de volta, vejam que acresceu agora minha depreciação. Tá, eu vou deixar isso aqui preto porque é positivo. Tá, cresceu. Vejam que agora meu fluxo de caixa operacional já modificou. Tá? E eu vou ter lá no final do período, então, o que eu vou ter de vendas? Ó. Os ativos permanentes serão vendidos ao final do projeto por 30 milhões. Então, o que quer dizer? Que esses 100 que eu retirei lá no início, apesar dele estar me dizendo que depreciou 25 por ano, eu ainda consegui vender ele por 30 lá no final do período. Tá? Isso soma, vai voltar para o meu caixa lá no último período. Então, é positivo. Vou pagar imposto de renda de 25% em cima desses 30 que eu vendi. Tá? Então, aqui, igual a 30 vezes 25%. 7.500. Então, aqui eu diminuo, é negativo, então estou tirando. E ainda volta o meu capital de giro, né? Então, o meu capital de giro tem que retornar. Capital de giro é o que fica lá na conta, no dia a dia, para a gente fazer os pagamentos e tudo mais. Então, esse valor no final do projeto retorna para o meu. Então, aqui retorno meus 25 mil milhões ali, né?
no final do período. E vou ter uma soma aqui, então, ó, igual, somo fluxo de caixa operacional com o investimento que eu fiz, com a venda do patrimônio, reduzo o imposto sobre a venda e aumento meu aumento meu capital de giro. Cheguei a um valor lá então no final de 109. Isso aqui é o meu fluxo de caixa, ó, essa última linha aqui é aquele fluxo que a gente utilizava lá para o TIR, para o VLP, para tudo mais. Então, essa última linha aqui acaba sendo o reflexo do meu projeto ao longo do tempo. Então, meu FC0 lá é menos 125, meu FC1 é 46.600, meu FC2 51. Então, isso aqui é uma projeção. Eu estou colocando quanto que o meu projeto poderia render. Quero saber no tempo zero, então trago tudo para o tempo zero. Quero saber qual é a TIR, vou ver que taxa ele está usando aqui, né? Quero saber qual é o VPL para uma determinada taxa. Vou fazer o VPL com esse fluxo de caixa aqui embaixo. Ok?